Pessoal, eu sou o Serginho Brandani, sou um dos representantes da Brandani Náutica e eu venho falar um pouquinho aqui para vocês sobre o mercado náutico, sobre motores de popa 2 e 4 tempos, sobre o crescimento desse mercado, sobre peças e serviços, sobre manutenção e prevenção. Então eu queria mostrar um pouquinho para vocês o motor de popa 15 HP, esse é um Yamaha 15, no qual eu vou descrever um pouquinho para vocês aqui como é a sua melhor utilização, melhor manutenção, como é para você exigir dele a melhor potência. Então, queria começar a mostrar como funciona o motor de popa, né? Que ele tem o seu braço, no qual a gente navega por ali. Ele tem o hélice, ele tem uma rabeta e ele tem o grupo de força. Esse é um motor de popa que a gente usa no mercado, que é um 15 HP, é o mais vendido. Vou falar também um pouquinho sobre o peso do motor de popa 15 HP. Ele pesa 36 kg, ele é um motor extremamente leve, extremamente de fácil transporte. Lembrando que, pessoal, ele vem uma alça para qual você possa pegá-lo. Ele tem um ponto de gravidade, ele existe um equilíbrio nessa alça. Ele pode ser transportado deitado para lado esquerdo, lado direito, de frente. Então ele não tem problemas em transporte de lado ou não. Ele é um motor que o pessoal, ele existe alavancas de descanso, alavancas de navegação. Então essa é a maneira que você pode transportar em seu barco. Então um motor muito fácil, muito econômico, motor muito leve, motor que a gente deve estar sempre fazendo a manutenção dele para que você não perca o seu desempenho. É um motor que a gente é acostumado a ver em grandes rios do nosso país, a gente vê em pequenas lagoas, então a gente vê em todo tipo de situação. Lembrando, pessoal, que ele é um motor que ele possui um hélice, ele possui uma rabeta e ele possui um grupo de força. Então ele é um motor de extrema facilidade de navegação e muito leve. Esse motor pesa 36 kg e ele pode ser transportado e apoiado ou de frente, ou para o lado esquerdo, ou para o lado direito. Não importa o lado. Então, se você estiver transportando em seu veículo, ou estiver em posição de descanso, no seu rancho, em algum local, ele pode ficar tanto apoiado de frente, do lado esquerdo ou do lado direito. A gente costuma sempre indicar para que se apoie de frente. Vou falar um pouquinho aqui sobre a fixação do nosso motor e a navegação do nosso motor no barco. O motor ele deve ser fixado pela sua morsa. Existe um ângulo na popa do barco, no qual esse motor foi estudado, né? A água, quando o barco estiver parado, a água tem que estar passando nessa região, por cima da placa de splash. E quando você estiver navegando, a água tem que estar passando entre essas duas placas, a placa de splash e a de contenção. Então, a água em navegação deve passar nessa região. Como posicionar o seu motor no barco? Existe um trim que ele regula a altura do seu motor para ser compatível com a popa do seu barco. Esse trim fica localizado nessa região, no qual você tira essa trava e você escolhe a altura de navegação do seu barco. É uma trava fácil, de simples manutenção. Então eu vou deixar meu motor mais alto, certo? Eu corrigi se o meu motor está muito dentro da água ou se está pouco dentro da água. Vou falar sobre navegação de águas rasas, que é quando o seu barco está passando por uma região de pouca água. Lembrando sempre que na navegação existe dentro do nosso motor de popa um rotor no qual ele
serve para refrigeração do nosso motor e ele puxa a água por esse coletor de água. Então a água deve estar passando nessa região sempre para que ela possa ser jogada para dentro, refrigerando o nosso motor e depois ser cuspida fora. Lembrando de navegação de águas rasas, o motor existe duas posições. Lembrando que a primeira ela fica um pouco mais dentro da água e essa é a segunda, que ela também serve para navegação em águas rasas, tendo que a água passar dentro do seu condutor, pois existe um rotor que vai refrigerar o motor e vai ser jogado fora. E existe a posição de descanso, que é quando o seu barco está apoitado, você está pescando, serve para deixar o motor em posição de descanso. Ele vai ficar parado, sem uso, lembrando que tem que estar desligado. Vou falar sobre seleção do hélice. A hélice é uma parte fundamental para o nosso motor de popa. E ela existe um passo e um ângulo. Ou seja, você tem que ser compatível o hélice que está no seu motor com a navegação do seu barco. O hélice existe várias dimensões. Então existe, no caso de um 15 HP, uma hélice 9 1/4 por 11, que é uma hélice de velocidade. Você pode transformar essa hélice em uma hélice de mais força. Você vai diminuir o passo do seu hélice, transformando em uma hélice em 9 1/4 por 10,5. Então, pessoal, e o que indica isso daí é o grau de atrito com a água. Quanto maior o meu grau, maior o meu atrito, maior a minha força. Quanto menor o meu atrito, maior a minha velocidade. É uma relação de peso-potência da sua embarcação com o seu motor de popa. Quanto mais eu aumento o meu passe, seria uma hélice de velocidade. Se eu pegar uma hélice, no caso do 15 HP, 9 1/4 por 11, eu estou colocando uma hélice de velocidade. Eu quero colocar mais força no meu motor, pois eu estou com uma embarcação mais pesada. Eu diminuo o passo do hélice. Eu jogo uma hélice de 9 1/4 por 10,5. Eu ponho uma hélice de 9 1/4 por 10,5. Sempre que eu diminuo o número final, ele é o indicador desse ângulo, desse grau que vai ter no hélice. Os primeiros números indicam o eixo do hélice. Então, lembrando, eu vou sempre trocar o número final, que é correspondente ao meu motor de popa e à minha embarcação. Sempre o nosso motor ele deve estar passando por um período de manutenção e de prevenção. Então, a cada 50 horas de uso do seu motor, sempre traga na concessionária para a gente fazer revisão. A gente vai prevenir que aconteça algum desgaste excessivo de peça, a gente vai fazer uma manutenção, a gente vai dar aquela olhada geral no seu produto, ver se o seu motor está de acordo, se você vai poder navegar tranquilo. É sempre importante que o pessoal mantenha essa manutenção em dia, pois é ela que vai te trazer a segurança dentro do rio. Ela que vai trazer a sua pescaria, o seu passeio e o seu lazer com uma tranquilidade. Então sempre traga em nossa rede, traga na nossa concessionária. Nós da Brandani estamos aqui dispostos a todo tempo a fazer essa prevenção, essa manutenção, essa orientação. Não esqueça de trazer o seu motor a cada um período de 50 a 100 horas de uso, que a gente deve controlar pelo tanque de combustível usado. Numa revisão de motor de popa são feitos alguns testes e algumas avaliações. Então a gente faz a substituição do óleo da rabeta, a gente faz uma prevenção de vela, nós fazemos uma limpeza de carburação, nós fazemos uma manutenção sobre o seu produto, como engraxamento, engraxar hélice, engraxar eixo. Fazemos todas essas manutenção e essa prevenção de todas essas peças que necessitam ou estão sobre algum desgaste. Então a gente faz todo esse período, são feitos por técnicos, existe uma análise, existe um período de substituição de peça. Então o pessoal tem que estar sempre trazendo aqui para a nossa oficina para fazer essa revisão. Lembrando que é num período de 50 a 100 horas de uso do motor. Falando sobre revisão, é importante a gente frisar o que é feito nessa revisão. Então é tirado o hélice, é feita uma verificação do engraxamento, se existe alguma linha de pesca,
se existe alguma coisa que atrapalhe o desempenho desse hélice. É feita uma análise sobre o anodo de sacrifício, é uma peça que fica localizada na rabeta do motor. É feita uma análise sobre o ângulo do leme direcional. É feita uma análise sobre o rotor da bomba d'água localizado no meio da rabeta. É feita uma análise sobre o grupo de força, sobre aceleração, sobre vela, sobre manutenção, sobre o magneto. É feito o reaperto dos parafusos. Ou seja, numa revisão, a gente faz todo tipo de serviço completo para ver o desempenho do seu motor. Se a corda não está danificada, para que você tenha uma partida perfeita, se as travas estão funcionando, se o câmbio está perfeito. Então tem que trazer o motor para a nossa concessionária para que seja feita sempre essa prevenção, essa manutenção, e se existir a necessidade de substituir uma peça, é feita por nós mesmos. Quero falar um pouquinho aqui sobre a rabeta. Existe um óleo que é feito uma lubrificação das engrenagens dessa rabeta. Esse óleo, ele deve ser substituído a cada 50 ou 100 horas. Então lembrando, pessoal, existe engrenagens que dependem de uma lubrificação de um óleo específico para a rabeta. Existe um parafuso no qual ele é esgotado e um parafuso que ele vê o excesso do óleo. Então pode estar vazando por aqui caso o seu motor não foi substituído, ou se o anel de junta está vazando, está corroído, está danificado. O hélice é composto por um eixo com suas engrenagens, e esse óleo é de extrema importância para a lubrificação dessas engrenagens. Pode haver vazamento pelo hélice caso exista alguma peça danificada, algum retentor danificado. Então é sempre trazer para a gente fazer essa manutenção e essa prevenção. Quero falar para vocês sobre o óleo Yamalube. É um óleo direto da Yamaha, é um óleo de fabricação da Yamaha, é um óleo que possui um componente específico para a náutica. Ele é um óleo que tem o TCW3, ele é exclusivo para os motores de polpas 2 tempos. Ele é um óleo que ele é misturado no nosso combustível, na gasolina. Ele existe uma proporção de 40 litros de gasolina para 1 litro de óleo, 20 litros de gasolina, 500 ml de óleo, sempre usando essa relação de combustível, óleo 2 tempos. Esse óleo ele é específico para motores de polpas 2 tempos, sendo seu motor Yamaha ou não. Ele tem um composto no qual ele é feito para RPM, ou seja, seu motor atinge um giro, e esse giro depende extremamente do conteúdo que existe dentro do seu óleo. Lembrando que o nosso óleo Yamalube 2 tempos, ele é misturado no tanque de combustível do motor de polpa. Ou seja, o motor de polpa 2 tempos não existe um cárter seco. Ele é feita a lubrificação através do tanque de combustível da gasolina misturada com o óleo Yamalube 2 tempos. Falando um pouquinho sobre os motores de polpa 4 tempos e o óleo que é utilizado no seu motor. É um óleo 4 tempos Yamalube. Ele tem uma especificação de 20W50. Ele é um óleo de especificação SL, ou seja, ele é o produto desenvolvido para a utilização dos nossos motores de polpa 4 tempos. Os nossos motores de polpa 4 tempos possuem um cárter seco, um filtro de óleo, e a lubrificação é feita pelo próprio motor, esquecendo toda aquela parte do motor de polpa 2 tempos. Ele é um motor que com ele mesmo ele faz a autolubrificação. Por isso que os motores de polpa 4 tempos portáteis, eles devem ser transportados apoiados em seu braço, que é o manche, do lado direito, onde se apoia o motor, pois ele não pode ser transportado de qualquer maneira. Existe um cárter seco no qual vai um óleo, e esse óleo serve para lubrificação.